Olha, pessoal, nós estamos aqui na Secretaria de Cultura, aqui do município de Limoeiro, onde o atual secretário de Cultura, Fábio André, ele fala para a gente sobre o plano, a Política Nacional Aldir Blanc, que mudou de nome, hoje é PNAD. Os editais já estão prontos, né, Fábio? Fala um pouquinho sobre... não é uma novidade, porque já é uma coisa agora anual, mas fala para a gente a que pé estão as políticas aqui no município. Veja só, saudar, né, com certeza, a comunidade cultural e também a comunidade de uma forma geral, porque é a comunidade limoeirense que acaba sendo contemplada com ações desses projetos que vão ser executados. É bom que se diga que na última sexta-feira, né, nós tivemos aqui uma reunião com o Conselho, onde foi apresentado valores e também os acréscimos desses editais que aqui tiveram que ser dado um corpo novo, dado assim, deixado mais robusto. E o edital que mais teve essa contemplação foi o edital de premiação. Quando você fala dessa mudança, né, do que foi a Lei Aldir Blanc e o que é o Plano de Política Nacional de Aldir Blanc, qual seria a diferença? Lá atrás, Aldir Blanc era algo emergencial por conta da pandemia. Então, o nome foi homenageando um músico que faleceu de Covid. Agora, se trata de uma política de governo federal, ou seja, o governo federal criou a Política Nacional Aldir Blanc, que vai se repetir por 4 anos, esse é o primeiro. É diferente totalmente da Paulo Gustavo, porque a Paulo Gustavo ela tinha foco no audiovisual, não é? Onde os artistas poderiam fazer produções ligadas ao audiovisual. E agora, na PNAD, são para todas as linguagens, o que não exclui o audiovisual, mas também contempla os diversos segmentos. No nosso caso específico, como é que funciona? O governo federal, ele envia um recurso para o município, assim como enviou para todos os municípios que se cadastraram e que estavam aptos. Também os estados receberam, inclusive o estado está fechando agora, dia 28, as inscrições. Então, o que é que a gente entende? E alguns editais já foram fechados. No nosso caso, segunda-feira, dia 28, inicia o processo de inscrição. Então, vamos lá. Dinheiro chegando, fica na conta do fundo do próprio município, que é o Fundo de Cultura do município. E nisso são elaborados os editais. Os editais elaborados, eles ganham a divulgação, que é esse processo de inscrição que inicia desde o dia de ontem, de quinta-feira, que foi o dia 23, que nós estamos, com certeza, com esses editais liberados, tanto autorizado pelo Diário Oficial, como também no site da Prefeitura. Então, eles acessam 3 editais. Bom, aí a gente sabe que todo ano, ou todo projeto, ou seja ele Aldir Blanc, seja Paulo Gustavo, tem aquela demanda de fazer os projetos e sempre tem aquele quebra-cabeça. A Secretaria de Cultura já planejou aulas, já planejou workshops, alguma coisa parecida? A exemplo do ano passado? Júnior, tem uma coisa muito importante, lembrar, que é um processo seletivo. Então, eu costumo comparar com uma prova onde você vai fazer e você alcançando justamente aquela pontuação e correspondendo ao edital, você consegue aprovar. E lembrar que é uma concorrência pública. Então, alguns ganham e outros também não ganham, não é? Então, tem que ter esse cuidado de preparar um projeto, porque é uma comissão que escolhe. E essa comissão, ela se baseia nos critérios que estão dentro do próprio edital. Então, a leitura desse edital é muito importante para você saber. Você observa o que é que se pede,
e observar também os critérios que serão avaliados, para você depois entender. Eita, eu fiquei como suplente. O que é um suplente? Suplente é alguém que bateu na trave, numa linguagem bem simples. Teve alguém que a mais conseguiu, mas que seu projeto foi bem avaliado. Porém, o recurso, o montante geral, não era suficiente para pagar. Então, para esse exercício de compreensão do edital, o que é que está sendo feito? Um aulão. Esse aulão, ele vai ser no dia 30, às 19 horas, aqui no prédio da Secretaria, mais exatamente no nosso auditório do Centro Cultural Marcos Vinícius Vilaça. Então, aqui estaremos acolhendo todos aqueles que querem o detalhamento dos 3 editais, porque teremos a explicação desses 3 editais e quem vai coordenar esse repasse de informações é Pablo Dantas. Bom, a gente sabe que são muitas demandas, muitas curiosidades e muitas dúvidas que sempre permeiam na cabeça do produtor cultural, ou do produtor audiovisual, ou daquele que faz cultura, por assim dizer. Serão apenas uma aula nesse dia 30 ou terão mais algumas? Veja, por enquanto está programado esse, porque são 15 dias o prazo de inscrição. E nisso é importante que as pessoas elas cheguem, elas se inteirem. O tempo até quarta é para anotar, eu leio e vou notificando. Isso aqui, que eu não estou compreendendo. Então, na hora da aula, desse aulão, eu vou e tiro dúvida, de maneira bem didática. Até quarta-feira, a pessoa tem tempo de ter a ideia do seu projeto e depois ver a dúvida que você possui para justamente durante a aula você tirar durante o percurso que a aula tem no dia 30 às 19 horas aqui em nosso prédio. Porque uma coisa que demora tempo é você fazer a junta de documentos. Quanto mais antes você fizer essa junta de documentos, melhor fica para você. Na hora de planejar a coisa, não ficar preocupado com o documento. Eita, tem que procurar tal documento não tem, está faltando. Então, a junta de documentos é você ter que fazer logo agora. Você falou algo bem. Juntar documentos, comproves de que o seu currículo, o currículo da instituição, lembrando que os 3 editais, eles atendem 3 situações, não é? Ele atende desde o agente, como o grupo sem o CNPJ e o grupo com CNPJ. Então, quem são esses editais? Quais são os editais? Nós temos um edital de fomento. O que é que eu entendo por fomento? Eu entendo aquele edital que vai dar margem para você criar. Você quer fazer uma circulação de um espetáculo de dança ou um folguedo do carnaval, quer circular pela zona rural, perpassando por associações e escolas. Então, eu já tenho que ter material que comprove que essa instituição ela tem essa pertinência em executar esse tipo de serviço. Tá? Então, fomento, ele atende à criação das diversas linguagens, dos diversos segmentos culturais, desde um lançamento de um livro, a uma circulação de uma peça, ou uma exibição de uma atividade do cunho da cultura popular e demais segmentos. Depois, tem o de premiação. O de premiação é aquele onde está em julgamento a sua trajetória. Então, é aquilo que você fala. Quanto mais o número de comproves da sua trajetória, é ele que vai definir. Então, se eu consigo provar com mais nitidez, por exemplo, se eu coloco uma foto e digo onde foi, o que era esse evento, eu descrevo, então eu tenho elementos que eu estou fornecendo ao avaliador para ele poder fazer essa apreciação. E, por último, tem um edital que é destinado aos pontos de cultura. Algumas instituições com CNPJ, elas possuem um certificado do governo federal, dando-lhe a certificação que é
ponto de cultura. Então, essas daí têm uma pontuação a mais. E quem não tem, também pode concorrer. Agora, sabendo que o que é um ponto de cultura? É uma instituição que tem atividade formativa, ou seja, trabalha na linha da educação, com formação em diversas linguagens ou em uma linguagem específica e que tem atividades durante o ano, ou seja, é uma instituição cultural trabalhando plenamente, sendo pelo setor chamado terceiro setor, que é o setor das organizações não governamentais. Tá certo, Fábio André, são muitas coisas, porque se for falar sobre tudo, tem que ter uma aula mesmo para ser esmiuçado e explicado tintim por tintim. Então, os produtores culturais, os fazedores de cultura, as instituições têm um encontro marcado dia 30 nesse aulão para tirar dúvida. É bom reforçar isso que você coloca. Tanto o agente cultural, quem é que é considerado um agente cultural? Aquele ser que é um artista e que produz cultura. E a instituição é aquela que tem um CNPJ. Porém, existem coletivos que não têm um CNPJ, mas que têm uma trajetória já. Ela também pode ser contemplada. O que ela precisa é se organizar e ter o seu material. Então, nós temos um encontro marcado, dia 30, às 19 horas, no Centro Cultural. Não precisa fazer inscrição prévia. Uma coisa muito boa. Você chega, já tem lido o seu edital, para ver o enquadramento e já vai com as dúvidas. Venha com suas perguntas. Venha com suas perguntas. E durante a aula você vai conseguindo responder, ter a resposta do que você perguntou. Ou, de repente, diante da própria fala, você já pode se sentir contemplado. Tá certo, Fábio André. Muito obrigado pelas suas informações. Eu quem agradeço, agradeço também em nome da secretária, a Dolores Carmen, em nome do governo municipal, porque estamos tendo um zelo por um recurso que não é nosso. Esse recurso, ele não pertence a Limoeiro, quer dizer, pertence, mas oriundo de onde? Do governo federal. Então, a responsabilidade de cuidar deste recurso é maior ainda, porque é um recurso que não pertence, mas que acaba o zelo por ele passa a ser muito mais do que necessário, porque é algo que não é nosso e que pertence à comunidade cultural. Então, tem algo chamado prestar conta da execução.